Chegando na UTI, ele teve que colocar máscara, porque ele não conseguia respirar. E a médica falou para mim que o último dia, né, a última noite dele. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estejam neste momento nos assistindo, nos vendo, seja aqui pelo Google Meet ou pelo YouTube. Peço antes de mais nada que vocês dêem um like, né? Não esqueça de dar o like, porque é importante, irmãos, vocês darem um like, porque o YouTube começa a reconhecer a importância do vídeo. Por isso que é bom dar o like. Eu sei que vocês não gostam de dar o like, mas dê o like, certo? Compartilhe a mensagem, se inscreva em nosso canal, para que a gente possa ser abençoado. E vocês também, para a glória de Deus. Amém? Eu quero passar aqui para os irmãos que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 11 de Lucas, que vai falar sobre a oração dominical. A oração dominical, né? E que todo mundo sabe que oração é essa, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Incrível, né? Certo? Vamos ler aqui um tópico, né? Para que vocês entendam, no capítulo 11, verso 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Ele quem? Jesus. Quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus fez essa oração e ensinou para os discípulos a oração mais importante, que foi a oração que o próprio Jesus ensinou, que é a famosa oração do Pai Nosso. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, irmãos, nós estamos aqui e nós precisamos, cada um de nós, orarmos. A Bíblia vai falar em outros capítulos e outros versículos bíblicos, né, que você tem que orar sem cessar. Por que você tem que orar? Porque quando você ora, irmãos, você dá legalidade para que Deus possa atuar na sua vida. Então é por isso que nós oramos. Tem até um dito popular, eu não sei exatamente como é que é, mas tem um dito popular, isso foi uma coisa que aconteceu na Inglaterra, eu não sei exatamente o nome da pessoa, mas teve ali uma situação de um grande pregador, e a rainha falava assim: eu não temo um exército com canhões, com arma, com o que for que seja, mas eu temo um crente de joelho. Uma oração, irmãos, pode acontecer muitas coisas nessa terra. Uma oração muda tudo. Por isso que a oração, irmãos, é importante, porque quando você faz oração, você dá legalidade para quem? Para Deus trabalhar. Porque como o homem ele é um pecador, Deus não tem como trabalhar com o pecador. Então é preciso ter o que? Legalidade. E por isso tem que orar. Você vê, Jesus orava. O que Jesus fez naquela última noite? Ele chamou 3 para orar com ele: Pedro,
Tiago e João. Eles foram orar. Eles não tinham muita consciência ainda da importância da oração, tanto que eles até chegaram a dormir. Eles chegaram a ter problemas. E quando acontece isso, irmãos, perde a legalidade. Deus não tem como trabalhar. Você vê que Jesus, ele deixou eles próximo dele e ele subiu mais à frente. E quando ele retornou, Jesus pegou os discípulos dormindo. E ele falou assim: pessoal, será que não dá para vocês ficar um pouco orando comigo? Pelo menos por 1 hora. Aí, quer dizer, eles receberam um chamado de Jesus para orar. Jesus precisava orar, ele era o Filho de Deus, mas ele orou. Orou até o ponto que suou até sangue. Então a gente percebe, irmão, que o quanto que é importante o trabalho da oração. Que muitos não, para que orar? Que tolice, para que isso? Mas Jesus orou. Aí Jesus sobe lá, vai mais à frente e pede para que eles orarem. Aí eles ocupam a posição de oração. Mas quando Jesus retorna pela segunda vez, irmãos, eles estão dormindo outra vez. E aí Jesus chama a atenção deles novamente e retorna a orar e pede para que eles orem. E pela terceira vez, depois de um bom tempo, Jesus retorna e encontra eles dormindo outra vez. Aí naquele momento Jesus só falou uma coisa: e o Filho do Homem será entregue. Acabou. Foi perdido o que? A legalidade, irmãos. Foi perdida a legalidade naquele momento. E Jesus foi para a cruz. Jesus foi torturado. Jesus ficou com um problema sério. Ele teve que se entregar. Muitos falam, ele foi assassinado. Não, ele não foi assassinado. Ele se entregou por amor daqueles homens pecadores, que não tem como ir para o céu por conta própria, irmãos. O homem, para ir para o céu, na condição de pecador, ele precisa de ter um mediador. Ninguém vai ao céu. A Bíblia diz que ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Não é Maria, não é fulano, não é cicrano, não é beltrano, não é igreja, não é nada. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos. Ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Então você tem que orar, você tem que pedir, você tem que clamar, para que Deus possa, de alguma forma, ter a legalidade para poder trazer eu ou você para o seio do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que ir em frente. Eu sei que dá sono, que dá cansaço, que dá isso, que dá aquilo, mas, irmãos, nós somos pecadores. Nós herdamos uma má linhagem pecaminosa, e é por isso que nós temos que nos condicionarmos para que Deus possa ter legalidade sobre nós pecadores. Não tem outra forma. Não é você ficando isso ou aquilo, se dando bem na vida, que você vai atingir o objetivo principal, que é a salvação. Não existe outra forma, irmãos. A única forma é se aliar a Jesus Cristo. Não tem nem A, nem B, nem C. É Jesus. E ponto. Jesus estava ali,
Mas Jesus não foi aceito. Jesus teve que, quando ele percebeu que não dava para fazer, porque as pessoas não estavam unidas a ele, então ele vai se entregar, porque era a segunda opção. Ele não tinha mais jeito. Ele estava a ver navio ali, porque ele não tinha ninguém unido completamente de coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Mas não estava unido, irmãos, naquele momento. Porque houve o quê? Uma falha naquele momento presente. Então Jesus, na terceira vez, quando ele chega e vê aqueles discípulos dormindo, ele fala assim: e o Filho do Homem será entregue. Acabou. Aí muitos vão falar: não, mas era vontade de Deus. Não, irmãos, é falta de responsabilidade mesmo. É falta de responsabilidade. As pessoas têm mania de justificar certas falhas, certos erros. Não, é porque foi a vontade de Deus. Que nada, negócio de vontade de Deus. É irresponsabilidade do homem. E isso aconteceu em toda a história humana. E o homem não se dá conta da sua responsabilidade, porque ele não está nem aí com nada e com ninguém. E é por isso que vai ter julgamentos na terra, irmãos. Hoje eu estava vendo um profeta falar, e ele deu um alerta. Eu até mandei esse vídeo para algumas pessoas. Esse profeta deu um alerta. Falou assim: olha, eu tive uma visão que os demônios vão começar a mexer com crianças. E ele dá um alerta, o Espírito Santo, Deus falou através da boca dele: prepare-se, tome conta das suas crianças, porque nesse começo, agora, por esse dia, vai ter um problema meio sério. Não é eu que estou falando, o Espírito Santo falou na boca dele. Eu ouvi e aquilo me chamou a atenção, mas as pessoas não estão preocupadas. Orem, porque quando você ora, Deus entra com providência, Deus entra para dar um aparato para você, dar uma cobertura para você. Porque, como a Bíblia diz, que Satanás seria solto nos últimos dias. O que você acha, irmão? Satanás vai ser solto? O que você acha que ele vai fazer? Ele vai vir brincar com você? O que ele vai fazer? O que a Bíblia diz? Ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Mas as pessoas não conseguem entender o trabalhar de Deus. Quantos profetas que falam. Mas as pessoas não entendem. As pessoas têm dificuldade. Sempre foi assim na história, irmãos. Jesus fez muitos milagres, mas ele não foi reconhecido naquela época. Ele só foi reconhecido quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aí sim ele foi reconhecido, mas até então ninguém entendeu ele. Essa é a grande situação, que as pessoas não conseguem entender o trabalhar de Deus, e por isso a Bíblia vai dizer assim: por não conhecer as Escrituras, é por isso que errais, por não conhecer as Escrituras, por não entender o trabalhar de Deus, peca por não conhecer as Escrituras. Eu conheço, eu sei, eu faço, mas na hora que chega a dificuldade, muitas vezes sai pela culatra. A gente vê que naquele momento que começou a dificuldade, irmão, que começou a perseguição, um dos discípulos de Jesus disse assim: eu não conheço
Nunca vi esse homem. Olha que coisa, irmãos. Como que Deus vai trabalhar? Olha que situação. Eu estou falando do principal. Se o principal estava assim, imagine os outros. Então, nós temos que ser coerente com a palavra de Deus. Não ficar fazendo rodeios para poder desmistificar a palavra, para trazer só conforto, só prosperidade. Entendeu? Não! A gente tem que entender o teor da palavra, porque o tempo está próximo, por isso temos que orar, buscar, jejuar. A Bíblia diz que quando você vai expulsar uma coisa ruim, você não consegue expulsar se você não for uma pessoa de jejum e de oração. Pois é, irmãos, a gente vê com tudo isto, nessa mensagem, que muitas coisas acontecem quando você faz uma oração. Nós temos um testemunho aqui de uma ovelhinha nossa, de uma missionária, a Patrícia. Ela vai contar uma experiência. Olha, aconteceu algo surreal com o esposo dela. Então eu quero compartilhar essa mensagem com você. Ela mesma vai testemunhar esta mensagem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz de Deus para os meus irmãos. Hoje eu venho aqui contar um testemunho. No final do ano, no último dia do ano, quando eu, meu esposo e minha família estávamos juntos, o meu esposo foi ao banheiro e nós descobrimos algo estava errado. E fomos imediatamente para o hospital. Quando chegamos no hospital, o quadro era dos piores. E nós dois fomos diretos para a UTI. Chegando na UTI, ele teve que colocar máscara, porque ele não conseguia respirar. E a médica falou para mim para mim me preparar, que seria o último dia, né, a última noite dele. E eu, não aceitando aquela situação, fui para o saguão do Hospital Assunção. Chegando lá, tinha umas 2 pessoas conversando muito. E eu falei, eu vou dobrar meu joelho aqui e vou orar, né? Porque aqui era o único lugar que eu poderia orar. Então eu pensei na minha cabeça, vou dobrar meu joelho aqui e vou orar. E veio no meu outro ouvidinho uma voz dizendo assim, não dobra seu joelho não, você vai ser envergonhada, os outros vão zombar de você. Mas isso, meus queridos irmãos, a gente já sabe quem é, né? Mas eu, com determinação, sabendo que eu tinha que fazer a minha parte, que eu sabia que Deus ia me honrar, dobrei os meus joelhos e fui falar com o meu Senhor. E naquela noite eu me lembro que na hora que eu dobrei meus joelhos, as 2 mulheres pararam de falar e ficou um silêncio, uma paz muito grande. Mas eu ouvi, mas continuei na minha oração. E naquela oração eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, eu estou sozinha. E eu peço para o Senhor que tire ele daqui, mas ele andando para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eles estão falando que ele vai morrer, mas o meu Deus vai tirar ele daqui. Aí, irmão, se passaram 30 dias no hospital, eu e ele. E ele foi melhorando, para a honra e a glória de Deus. Ele foi melhorando e os médicos falando para mim que eu tinha que me preparar, que eu tinha que me preparar para o pior. E eu, no meu coração e na minha mente, falando, não, Deus falou que vai me tirar daqui. Deus falou que ele ia me tirar daqui com ele andando. Mas, irmãos, o inimigo, ele é tão sujo,
que ele coloca pessoas para desanimar você, para mostrar para você que aquilo não vai acontecer. Mas eu fiquei firme na oração que eu tinha feito e na promessa que Deus tinha me dado, que eu ia sair de lá. Por que eu tinha essa promessa? Porque Deus disse que levou sobre nós, na cruz do Calvário, nossas enfermidades. Então, foi o que eu pedi para Deus: Senhor, eu quero sair daqui com meu esposo. Eu não aceito outra coisa. Aí, quando deu 30 dias, o meu esposo teve alta. Ninguém acreditou. Porque todo mundo estava esperando simplesmente eu dar uma ligação e falar assim: morreu. Mas para a honra e a glória de Deus, Ele está aqui, na minha frente, para que o meu Senhor seja glorificado, para que o meu Deus, diante de todas as nações, venha essa noite aos meus irmãos saber que Deus tirou o meu esposo de lá. E já faz 4 meses que ele está bem e com muita fome. Foi isso que ele disse para mim hoje, né, amor? Ele está vivo, ele está bem, para a honra e a glória de Deus. E para todo mundo que está no hospital nesse momento, para todas as pessoas que estão sem ânimo, achando que tudo acabou, que eu passei por isso, eu sou prova viva do que eu passei. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Deus, ele pode te tirar hoje da UTI, ele pode mudar a sua vida. Então eu creio que aonde você estiver ouvindo esse vídeo, Deus vai estar chegando até você para entrar com vida nova, para entrar com renovo, para entrar com justiça, para entrar com até a libertação do seu esposo, da sua esposa, e para entrar com cura. Aonde você estiver agora, meu irmão ou minha irmã, eu peço para que Deus, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, venha te curar, venha te libertar, venha restaurar a sua vida, como Ele fez conosco. Então eu agradeço mais uma vez por Deus me dar essa oportunidade para estar falando com os meus irmãos. E peço para que todos que estão desanimados, não esqueça que o nosso Pai vive, que o nosso Pai, nosso Senhor, pode fazer milagres. E se agora, nesse momento, você está precisando de um milagre, meu irmão ou a minha irmã, fecha seus olhos, porque agora Deus está indo de encontro com vocês, com o seu milagre. Você vai sair desse hospital, você vai sair desse problema, você vai sair dessa situação difícil. Deus, Ele vai te dar a mão e você vai conseguir, para a honra e a glória de Deus. Pois é, irmãos, vocês viram que maravilha de testemunho da irmã Patrícia, da missionária. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É algo que aconteceu, Deus chegou junto, fez a diferença. Por causa de quê? Por causa da oração. A oração traz grandes milagres nas nossas vidas. Amém? Então, lemos aqui o capítulo 11 de Lucas, que fala da oração. Eu quero até aproveitar e fazer essa oração com os irmãos. Eu quero até encerrar esse vídeo fazendo a oração com os irmãos. Amém? Vamos orar e pedir para que o Deus vivo possa estar realmente conosco. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque todo o poder e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Fique com esta palavra, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E procure a Jesus Cristo de Nazaré, para que possam justificar as coisas, para que possa ser remido do pecado e perdoado do pecado, irmãos, em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus abençoe.